Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Tá no ar, ninguém me avisa nada, eu não escutei a chamada aqui, a vinheta, se não é o Tiago me mostrar ali no aplicativo dele, né? É uma alegria enorme chegar na sua casa, no seu escritório, e nós vamos pedindo licença para isso, no seu carro, onde quer que você esteja. Agora, 18h06, dia 11 de agosto, terça-feira, né? E hoje nós começamos um pouquinho atrasado, porque tivemos aqui alguns problemas técnicos, mas agora acho que a coisa vai, né? Pega aí o seu evangelho, nós estaremos estudando, iniciando o capítulo 3. O capítulo 3 é Há muitas moradas na casa de meu pai. Não tem o evangelho, como sempre falamos. Vai lá no Google e encontra. E quem está conosco essa noite é o nosso querido amigo e irmão Tiago Soares. Tiago. Boa noite, André. Boa noite aos amigos. É com uma alegria que a gente chega aqui para falar de Jesus, para estudar o Evangelho e edificar o nosso coração. Muito bem. Então, você já sabe, esse programa, para ser um programa bacana, ele precisa do apoio da espiritualidade amiga. E a gente, para conseguir entender o que os nossos irmãos espirituais, conseguir captar aquilo que os nossos irmãos espirituais, eles sim, à frente de todo o trabalho do Cristo, querem nos passar, nós precisamos começar fazendo a conexão com o Wi-Fi de Nosso Senhor, o que se faz através de uma prece. O nosso querido amigo e irmão Tiago vai fazer por todos nós e nós o acompanharemos mentalmente. Então, eu convido a todos, aqueles que quiserem fechar os olhos. Vamos nos dar as mãos em espírito, de coração a coração, lembrando do nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele a bênção para mais um dia, pela nossa família, pela nossa saúde, que esse Evangelho venha, preencha a nossa alma, nos alimente e nos sustente na nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, e vamos passando aí as formas que você tem de interagir conosco. Fazer alguma pergunta sobre o tema, ou mesmo trazer algo que você alcançou, que você compreendeu nas entrelinhas do capítulo, do trecho estudado de hoje, e muitas vezes nós aqui, o Tiago e eu, não alcançamos. Aí você, por favor, tenha a caridade de vida aqui conosco, né? Como é que você pode fazer? Isso é ligando para o 11 2457 5011. A nossa querida amiga e irmã Margarete está lá de coração aberto para receber a sua participação. É o 11 2457 5011. Você também pode marcar a sua presença através do WhatsApp 11 99643 3827. 11 99643 3827. Pode enviar mensagem de áudio ou de texto. A outra forma que você tem de participar é através do facebook.com/TV Mundo Maior. No facebook.com/TV Mundo Maior, você vai ver lá a janelinha desse programa, né? A janelinha de exibição desse programa. Você clica ali e aí você deixa uma mensagem para a gente, uma crítica, uma sugestão, um elogio. Nós gostamos também, não temos nada contra elogio, né? Até porque, né, Tiago, depois que a gente conhece o Cristo e pelo menos se aprofunda no entendimento do Evangelho, nós estamos um pouquinho mais vacinados para que o elogio não nos faça mal, né? É uma alegria, né? E a gente partilha. E é tão gostoso quando as pessoas já vai treinando o lado bom, né, André? De ver a coisa boa, de ver o lado bom. Então faz parte da vida contemplar o belo, ver aquilo que é bom e enaltecer o que é bom, né? Isso faz parte. É isso aí. Bom, vamos logo dando início aqui ao nosso estudo de hoje, né?
Lembrando, estamos estudando, iniciando hoje o capítulo 3. O capítulo 3 é Há muitas moradas na casa de meu pai. E hoje nós estaremos estudando aqui os itens 1 e 2. Né? O item 1 é um trecho extraído do Evangelho de João. E o item 2 aí já é os Espíritos discorrendo acerca desse tema. Há muitas moradas na casa de meu pai. Eu tenho a impressão, Tiago, que é muito difícil a gente dizer no Evangelho, esse capítulo, esse trecho é melhor que aquele, é mais importante que aquele, mas eu diria que esse capítulo como um todo, ele é de mistéria importância para a compreensão da doutrina dos Espíritos, né? É verdade, e além disso, ele foi dito por Jesus, né? Essa primeira parte que a gente vai ler agora, aí, pessoal, já aproveitando e pegando o Evangelho, né? Enquanto a gente está fazendo iniciando, e foi um momento especial, né, André? Quando Jesus, ali no capítulo 12 de João, Jesus encerrou a sua agenda pública, assim por dizer, né? Com a população, com o povo em modo geral, e ele começa agora no capítulo aí 12, depois em diante, e a gente vai agora tratar do capítulo 14, um ensino precioso onde ele faz para os apóstolos, né? Num tom de intimidade, onde ele vai falar de muitas coisas. Então, eu acho que as pessoas vão ficar surpresas com que apenas vê um sentido só nessa expressão do Cristo, a gente vai aprender que tem mais de um aí. É isso aí. Então, vamos logo dar início à nossa leitura de hoje. Vamos lá no item 1 do capítulo 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. É o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 14, os itens 1 a 3. Ele começa, né, Tiago, dizendo, não se turbe o vosso coração, né? E esse turbe, ele tem um sentido de sujar, de esconder, né? Ou seja, ele já traz logo uma grande boa notícia, né? Olha, não se preocupa, né? Aonde você... o nível psicológico de maturidade cultural, moral que você tiver, fica tranquilo que vai ter um lugar para você, né? E ele tinha essa preocupação, né, desse carinho, né, com a gente, como ele colocava, ele sempre nos alertava de tudo. Inclusive, alguns minutos depois, ele vai dizer da própria morte dele, prevendo, falou, gente, se acalma, vai acontecer isso, vocês vão ficar todos, né, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, eu já estou te avisando antes. Então, ele sempre tinha esse cuidado, esse carinho. E aqui ele diz explicitamente, né, que ele vai, aonde eu estou indo embora, faz muito tempo que eu queria estar aqui com vocês, mas eu tenho que ir embora e eu vou lá preparar um lugar para vocês. Ele deixa isso muito claro, né? Você sabe que eu tenho minhas dúvidas se ele queria ficar aqui com a gente, viu, Tiago? Eu tenho para mim, nunca vi isso em canto algum, mas eu tenho para mim, imagina o seguinte, você está se locomovendo na velocidade da luz, está enfrentando desafios muito mais sedutores, entre aspas, do seu nível intelecto-moral, né? E, de repente, você um doutor, um professor doutor, pós-doutor, com conhecimento de todas as universidades da Terra, né? E aí chega para você a missão de andar com macaquinhos, né? Basicamente, claro, há um exagero aqui, né? Mas se nós levarmos em consideração o nível intelectual, espiritual do Cristo e o nosso, não é nenhum exagero dizer que nós estávamos para o Cristo, né? Em uma gigantesca distância. Nós estamos muito mais próximos da nossa última paragem no reino animal, né, que, segundo se crê, teria sido entre os símios, né, e muito mais
distantes do estágio que o Cristo se encontra, né? Então, imagina ele vir aqui, ficar com a gente demorar para entender as coisas, imagina a quantidade de situações que aquele espírito via, né? E certamente devia pensar, meu Deus, que povo é esse? Aliás, por mais de uma vez ele falou isso, né? Tem uma fala muito interessante que quando os apóstolos são chamados a curar, o trecho do Evangelho que é conhecido como a cura do jovem endemoniado, né? A narrativa, né? Quando não consegue, o pai chega para ele e fala assim, olha, esse meu filho cai, ora no fogo, ora na água, enfim, ele está com uma obsessão, aqui o termo não era uma obsessão, os seus discípulos tentaram, mas não conseguiram, né? E ele não vai lá e passa a mão na cabeça, né? Ele fala assim, raça de incrédulos, até quando hei de estar convosco, né? Verdade, exatamente. Mas, eu vou dar uma de advogado de Jesus aqui. Claro que ele não precisa da minha pequena advocacia, humilde advocacia, né? Mas ele também disse, nesse mesmo momento aí, onde ele comemorava a Páscoa, quando ele se assentou à mesa com os apóstolos, que eles chegaram ali naquele lugar chamado cenáculo, ele se colocou à mesa, se assentou, né, naquele costume oriental, e ele diz assim, eis que há muito tempo eu gostaria de comer essa Páscoa com vocês. Então ele desejou aquilo há muito tempo, se reunir junto com os escolhidos dele para comer, para comemorar aquela Páscoa, né? Ele diz assim, nunca mais vou comemorar essa Páscoa enquanto a gente não fizer, eu não, né, vamos dizer assim, não remir todas as almas e não fizer essa comemoração no plano espiritual. E ali ele faz essa promessa, né? E ele dá uma deixa, fala, poxa, há muito tempo eu queria isso. Então, eu tô aqui, Jesus não precisa da minha advocacia, viu, André? Mas eu vou, eu vou aqui advogar por esse lado. Bom, a doutrina é uma doutrina de livres pensadores, né? Essa é uma das maravilhas da doutrina dos espíritos. Ela não é uma doutrina engessada, é evidente que todo conhecimento que é incorporado verdadeiramente à doutrina, ele vem a partir da universalidade do ensino dos espíritos, né? Agora, até a gente encontrar com Jesus, Tiago, que eu acho que vai demorar bastante tempo, né? Eu ainda vou ficar com a opinião que ele estava doido para ir embora. E você fica com a opinião que ele estava adorando a companhia. Aí lá na frente, a gente vai ver quem é que estava certo, Tiago. Pode ser assim? Combinado, pode deixar. Vai demorar para a gente tirar essa história limpa, mas a gente espera, né? Não temos pressa nenhuma, né, Tiago? A eternidade nos aguarda. Olha que coisa boa. Olha que notícia maravilhosa. Graças a Deus, viu? É isso aí. E já no finzinho aqui do trecho que nós lemos, né, ele fala de sua volta, né? Ele fala que voltará e retirará, ou seja, reunirá nós a ele, né? E aí eu acho, e aí fico muito à vontade para não concordar comigo, Tiago, mas eu vejo aí duas coisas. A primeira delas é uma clara confusão que os cristãos fazem com esse há muitas moradas na casa de meu pai, né? Eu tenho para mim que, basicamente, boa parte dos cristãos reduziram essas muitas moradas a inferno, céu e purgatório, né? Em verdade, o Cristo não estava nos falando disso. Claro que há as moradas dos espíritos também, mas ele estava nos falando de moradas como um todo, onde quer que nos encontremos, encarnados ou em espíritos, haverá um cantinho para que nós possamos ali estar e evoluir, né? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é esta volta, que muitos dos nossos irmãos compreendem como uma volta física do Cristo, né? E para nós, boa parte de nós espíritas, cremos que não se trata propriamente de uma volta física do Cristo, mas sim de uma implantação mais próxima deste amor que ele nos ensinou.
É verdade, e até a gente, eu acho que tem um pouco de uma monoideia. Quando fala muitas moradas, né? Já pensa na pluralidade dos mundos habitados. Esse é um dos sentidos, né? Ainda tem outros dois sentidos, André, nessa expressão. Olha só, os espíritos revelam assim: ou é o estado do espírito na erraticidade, segundo sentido, que esse que é o item 2 aí, né? Que a gente vai estudar com os amigos. E um outro sentido, também está um pouco embutido aí também, seria os degraus evolutivos, os níveis evolutivos. Há muitas moradas na casa do Pai, então existem muitos níveis de consciência onde poderemos habitar e frequentar, de acordo com a nossa escala aí, né? Nesse tempo todo de evolução, nessa universidade da vida, né? Por assim dizer. Então, nessas muitas salas. É isso aí, e vamos aproveitar que o Tiago já falou e vamos então começar aqui o item 2, né? Que é diferentes estados da alma na erraticidade, como já nos adiantou o nosso irmão Tiago. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. Variarão ao infinito o meio em que eles se encontrem, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Me chamou a atenção, Tiago, que neste pequeno trecho nós temos 2 vezes a palavra infinito, né? Na primeira delas, quando ele fala, quando os espíritos nos falam acerca do espaço infinito, né? É interessante que eles já estavam adiantando uma boa parte, nesse instante, uma boa parte do conhecimento de astronomia, né? Se bem que ainda existe uma grande confusão se o espaço de fato é infinito ou se é finito, né? Mas já cada vez ou melhor, é maior a quantidade de cientistas que dizem, olha, esse troço não tem fim. Esse troço é completamente impossível. Nós que ainda temos nós estamos tão presos ao espaço-tempo, né, Tiago? Essa compreensão desse infinito de Deus, desse infinito que o Cristo nos traz. E ele repete a palavra infinito, né, quando ele fala dos diferentes estados psicológicos em que o espírito se encontra, né? É verdade, é uma notou aqui um ponto interessante. E veja que ele também cita alguns assuntos, por exemplo, aqui que ele fala aqui, ó, estado feliz ou infeliz, estado depurado ou estado desprendido dos laços materiais. Ele vai dando esse balanço, né? E ele vai dizer 2 palavras aqui interessantes, conforme as nossas sensações e as nossas percepções. Então, assim, se a gente quiser ver a nossa evolução, que lugar que nós estamos nessas milhares, infinitas moradas, eu faço uma pergunta: como são as nossas sensações? Como são as nossas percepções? O que a gente está sentindo? Como a gente está percebendo o mundo? Os laços materiais, a nossa vida, a gente acordou só pensando em coisas materiais? Então, é um forte indicativo que a gente ainda está no começo da caminhada, viu, André? E mesmo esse começo, né, Tiago, ele tem diferentes gradações, né? Porque a gente diz aqui, por exemplo, quando a gente, um pouco mais à frente, nesse mesmo capítulo, os espíritos vão nos falar acerca dos mundos. Se não me engano, é nesse mesmo capítulo, né, que os espíritos falam de mundo primitivo, provas e expiações, regeneração, mundos felizes e mundos angelicais, né, lá adiante. Mas mesmo sendo o planeta Terra um planeta onde a média, né, dos seres encarnados e dos espíritos presentes aqui se encontram nesse padrão, melhor dizendo, intelecto-moral, né,
ao mesmo tempo, há distâncias muito grandes também, né? Nós temos aqui, por exemplo, na Terra, irmãos nossos que estão nas suas primeiras encarnações, ainda no mundo primitivo, né? Há tribos na Amazônia que nós não conhecemos, que são desconhecidas do, entre aspas, homem branco, né? E, por outro lado, também há espíritos de grande envergadura moral e de grande conhecimento científico, né? Mostrando que mesmo nesta gradação aqui em que nós nos encontramos, há os diferentes estágios de maturidade espiritual, né, Tiago? Verdade. E olha só, a respeito desse, eu estava conversando com um amigo, André, inclusive a gente falou de advogando por Jesus, né? Coincidentemente, hoje é o dia dos advogados, né? Parabéns a todos os advogados, 11 de agosto. E esse meu amigo é advogado. E eu estava conversando com ele sobre essa coisa da reincidência dos presos, ressocialização, né? Aí ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, existem pessoas que elas não conseguem ser ressocializadas, porque elas não foram socializadas. Talvez elas nem receberam o básico, que você vai ressocializar o quê? Não tem o que ressocializar. Então a gente se depara com comportamentos de alguns espíritos ainda encarnados que parecem que nem em sociedade, o básico de uma sociedade eles ainda viveram. Então dá a ideia desse nível aí, desse desnível entre as diferentes categorias de espíritos, né, André? E estas criaturas também estão evoluindo, né, Tiago? Essa é a grande maravilha que a doutrina nos traz, essa misericórdia de Deus, né, que em absoluto vai condenar qualquer um de nós à eternidade, por exemplo, num lugar como o inferno, né? É muito ao contrário, está o tempo inteiro nos convidando e nos dando condições para que nós possamos evoluir. Olha, Tiago, você falou aqui de advogado, olha que mensagem bacana que nós temos lá da cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Boa noite, irmãos do plantão do Evangelho no Lar. Eu sou advogado e não tinha tempo para nada. Com a quarentena do coronavírus, passei a assistir a programação da TV Mundo Maior. Obrigado aos irmãos pelo excelente nível da programação. Muita gratidão. Nós é que agradecemos ao nosso querido Esmeraldo Bezerra Cavalcante Tomás Vilas Boas, também com um nome desse, ainda advogado, Tiago. Você já imaginou? Você chega, até o juiz treme. Você fala assim, olha, eu sou o doutor Esmeraldo Bezerra Cavalcante Tomás Vilas Boas, né? Ele gosta de preservar os laços familiares. Ele já está com o sentimento cristão no coração, viu, André? É isso mesmo. Vamos ler mais um trechinho aqui do nosso Evangelho. Um grande abraço a todos os nossos irmãos e irmãs da belíssima cidade de Natal e a todo o estado do Rio Grande do Norte. Vamos lá. Agora nós vamos para o... Aqui, já achei. Vamos continuar nossa leitura. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Olha que ele traz o infinito aqui de novo, né? E a gente sabe que nada é por acaso, né? Esse tipo de mensagem que chega pelas mãos, ou melhor, pelo conhecimento e pela sabedoria de Allan Kardec, foram mensagens muito bem trabalhadas nos dois planos da vida, né? Muito bem trabalhadas no plano dos espíritos e muito bem codificadas por Kardec. Então, se ele usa aqui, né, em poucas linhas, 3 vezes a palavra infinito, já há aí um forte indicativo deste infinito que nos aguarda, né? E essa já para dando noção da gente do percurso, né? E da grandeza do Criador, já que ele está falando das muitas moradas, né? Ele está reforçando essa grandeza, essa grandiosidade de Deus, e para até nos acalmar, né? Como diz Jesus, não se turbe o vosso coração, né? Outra coisa que eu gosto muito de pensar, fala-se muito sobre vida extraterrena, né? E sobre as visitas dos nossos irmãos de outros orbes aqui para nós, né? Há uma quantidade grande de pessoas que acreditam e há uma quantidade de pessoas que simplesmente ainda estão com aquela crença
de que a Terra é o centro do universo, né? E todo o resto foi feito para nossa alegria noturna, né? Aliás, a gente até que acredita que a Terra é plana, mas enfim, aí cada um é cada um, né? Mas eu sempre, e às vezes nesses papos de extraterreno, ufologia, né? Às vezes a gente percebe que há uma narrativa de que quando uma parte desses acontecimentos, quando se dão, eles são traumáticos, né? Então, assim, podem ter vindo para cá para abduzir alguém, sequestrar alguém, eu já ouvi de tudo, fazer mal a alguém, né? E eu nunca concordei com isso pela simples razão do dito popular que está aqui implícito nesse trecho. Deus não dá asas às cobras, né? Nós vamos ter condições de levar nossa desarmonia para outro planeta? De jeito nenhum. No meu entendimento, nós só teremos tecnologia para ir para outro local onde realmente exista vida quando nós não formos levar a desordem para lá. Estas criaturas que vêm para cá, né, eu até brinco que eu falo, deve ser curso de antropologia. Eles estão fazendo cursos de antropologia lá nos níveis mais altos, né? E aí o professor fala assim, olha, agora nós vamos ver os macaquinhos do planeta Terra, né? O pessoal entra na espaçonave e vem ver aqui como é que eles eram atrasados no passado, coisa e tal, né? Eu acredito muito nisso, viu, Thiago? Ah, com certeza. Eles vêm estudar aqui e tudo, né? Já vem até extrair até sangue de animais e um monte de coisa que acontece de pessoas e tudo, né? Com certeza eles vêm estudar a gente. E é interessante que o que está no macro está no micro, né? Isso já dizia o pessoal lá desde o Egito, já vem dizendo, a espiritualidade veio dizendo, e é assim mesmo, né? Aquele que o que pode mais vai poder o menos, mas aquele que está no menos não vai poder o mais. Então não poderia, por exemplo, uma pessoa, o Kardec deixa isso muito bem claro, né? Um mau fluido, ele só é repelido por um bom fluido. Então é um bom fluido que substitui o mau fluido. Se a gente quiser influenciar as pessoas, por isso que a gente pede para os médicos, para os trabalhadores sempre estarem bem, com o coração limpo, com o coração leve, porque ele estando com bons fluidos, ele vai ter condição de doar para uma pessoa, e aquilo sim, trazer um efeito significativo, né? Quando você está com uma energia baixa, você não consegue vibração suficiente para interferir numa pessoa que está no nível evolutivo acima de você, obviamente. Então, por isso que até a orientação perene, constante dos espíritos é o seguinte: quando você baixa o seu padrão evolutivo, por exemplo, quando você fica nervoso, quando você fica chateado, fica muito tempo triste, abrem-se as portas para uma obsessão, para uma influenciação, e aquele quadro se agrava, porque você está acessível a essas inteligências aí de qualquer sorte, né? Claro, claro. Lembrando que isso não é com a gente, né, Tiago? Nós já somos espíritas, né? Eu, você, todos os nossos irmãos e irmãs estão nos acompanhando. Nós não ficamos nervosos, estressados, não falamos bobagem. Isso que o Tiago está falando são para os outros, viu, gente? Parece, né, Tiago? Antes fosse, né? Vamos agradecer aqui alguns irmãos e irmãs que estão mandando mensagens para a gente, né? Lá de Alagoinhas, que fica na Bahia, Sônia Regina Vasconcelos, o Bruno Graff, a Ângela Freitas de Souza, a Nilza Lima, o Elo Balta. Boa noite a todos, muita luz. Ele fala do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Nosso querido Pedroti Mendes, Robertinho Ferreira, Vera Lúcia Ataíde Freitas, ela que fala de Vila Velha, no Espírito Santo. Leila Araújo vai deixando o seu boa noite a todos. A Marilene Mafra, que deixa o seu boa noite, ela é de Rio de Contas. Rio de Contas, ela está nos trazendo aqui, é uma cidade do belíssimo estado da Bahia. O Mário Brits Mendieta está sempre aqui presente na nossa programação. A Isabel Cristina Barbosa, ela que é de Salto Grande, em São Paulo. A Naide Zonelli, boa noite, irmãos, Deus nos abençoe. Gratidão por mais estas pérolas de ensinamento. Ela que é lá de Mundo Novo, na Bahia. E também chegaram aqui uma porção de WhatsApp, sempre muitos carinhosos, né? A Maria Esther deixa sua mensagem, a Marlene e o José Dib também deixa aqui o seu boa noite. O Tadeu, que é de São Carlos, né, diz, ó, que bênção ter este programa Evangelho no Ar em nosso lar. Obrigado. Nós que agradecemos, Tadeu, um grande abraço a
todos os nossos irmãos e irmãs da belíssima cidade de São Carlos. Boa noite, cá estamos em Itanhaém, é o nosso querido Geraldo Cucharo, sempre presente ali a partir da cidade de Itanhaém. A Helena de Araraquara também está ligadinho, mandou um WhatsApp muito gentil aqui para a gente, assim como a Aparecida de Araripina, em Pernambuco, né? E aqui a nossa querida Daniela Camilo, ela que é de Olinda, em Pernambuco, diz aqui: eu concordo plenamente que o elogio pode nos fazer muito bem. Humildade demais também é vaidade. Você sabe que eu acho que não, viu, Daniela? Humildade é humildade, né? Agora, mas é opinião minha, eu respeito a sua opinião, né? Quando a gente é humilde. Então, por mais que te façam elogios, você mantém o seu pé no chão, sabe que você ainda é pequenininho, né? Sabe da sua condição, aceita o elogio naquilo que te cabe e segue a vida sem achar que você é especial, porque de fato nenhum de nós somos especiais. Somos especiais para nós mesmos, para as pessoas que nos cercam e que nos amam. Mas não dá para a gente dizer que somos os tais. Ainda estamos bastante difícil desse momento, né? Ela também nos deixa com uma mensagem: adoro quando chega essa hora, porque tenho vocês para fazer o evangelho comigo. Antes eu fazia sozinha, sei que tensa, viu? Antes eu escutava aquela frase de Jesus: onde houver 2 ou mais falando em meu nome, ali eu estarei. Depois foi que eu entendi que existem vários espíritos esperando também a hora do evangelho. Ela termina matando a charada, é isso mesmo, né? Quando 2 ou mais estiverem reunidos, nosso mestre estará ali, né? E às vezes está um encarnado e outro espírito, já são 2, olha que maravilha. Quem está conosco também é o nosso querido Adenilton, ele que é de Rubim. Rubim fica em Minas Gerais, né? E o Elisvan Lopes, que é morador da cidade de Vila Propício, que fica no interior de Goiás, também deixa o seu boa noite, dizendo que é uma maravilha de programa. Nós agradecemos a todas carinhosas mensagens que nos foram deixadas aqui, e só é possível que a gente faça esse programa e chegue até a sua casa graças ao trabalho que é feito pela Fundação Espírita André Luiz. E a Fundação Espírita André Luiz, para fazer esse trabalho, ela precisa de recursos, né? E como é que ela consegue esses recursos, né? As empresas, por exemplo, empresa de tabaco, empresa de bebida alcoólica, os bancos, infelizmente, eles não estão colocando dinheiro aqui. As empresas de tabaco, elas poderiam colocar dinheiro aqui ensinando a não fumar. A mesma coisa as empresas de álcool. Mas, enfim, e os bancos podiam ensinar também a termos taxas de juros um pouquinho melhores, enfim, um pouquinho mais fraternas, mas tudo bem. Enfim, estas empresas não se encontram conosco. Quem é que se encontra conosco? Você, meu querido irmão, minha querida irmã, que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, faz ali uma doaçãozinha mensal, de pouco que seja, 10, 20, 30 reais, né? Ou não dá para ter esse compromisso mensal, eu vou fazer então uma doação espontânea, uma vez a cada 3, 4 meses, né? Então, como é que você faz? Você precisa se associar ao clube, você pode se associar, melhor dizendo, ao Clube Amigos da Boa Nova, 11-2458-3214. O Clube Amigos da Boa Nova, além de descontos em produtos da Fundação e outros tantos benefícios aos sócios, né, como conteúdo exclusivo, ele nos traz como melhor, na minha opinião, como melhor motivo para o nosso investimento, levar essa mensagem de amor aos nossos irmãos da Terra. 11-2458-3214. Você também pode fazer a sua associação pelo WhatsApp, 11-97261-0272. Eu vou repetir, 11-97261-0272. Ou pode fazer a sua contribuição online, feal.colabore.org. FEAL é a sigla de Fundação Espírita André Luiz, feal.colabore.org. Agora, se você tiver com o bolso meio furado, por assim dizer, né, tá faltando prata, não tem problema nenhum. Aí você nos inclua nas suas vibrações de amor, para que nós não façamos, pelo menos, grandes bobagens. Vamos seguir aqui com o estudo dessa noite, né? Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separados
separado dos que constituíam objeto de suas afeições. Pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, flui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas, nem localizadas. Essa informação eu acho de grande importância, Tiago. Esta questão de que estas moradas, elas não se encontram circunscritas, nem tampouco localizadas, né? E por que eu acho importante isso? Porque nós ainda temos aquela ideia do espaço físico, onde há o sofrimento, ou de um outro espaço físico, onde há a glória, né? E a que a espiritualidade está nos dizendo aqui, que isso fica aqui, ó, dentro da nossa cuca. Não é isso, Tiago? Que coisa maravilhosa, que explicação, né? Isso vai abrindo a nossa cabeça, ampliando os horizontes do que a gente vai compreendendo, até a nossa própria vida aqui. E tem um autor muito famoso, né, o Arthur Conan Doyle, que ele explica até aquela situação que depois veio isso muito bem explicado por André Luiz. Ele vem dizer, né, que as pessoas se afinam, se aproximam por afinidade, e isso forma as comunidades, as famílias, até as regiões onde os espíritos se juntam. Mas eu fico pensando assim, né, como ele coloca aqui nesse final, essas pessoas que conseguem vencer na vida, elas alçam uma felicidade indizível para nós. E tem uma comunicação muito bonita do espírito chamado Paula, no Céu e Inferno, onde o Kardec está entrevistando esses espíritos, né, que desencarnaram e foram felizes. Ele evoca esses espíritos e começa a fazer uma entrevista. O que você passou? Como você está sentindo? Né? É uma parte muito bacana do livro Céu e Inferno. E ele entrevista esse espírito de nome Paula. E ela tinha desencarnado há 12 anos, e ele começa a perguntar, ela diz assim, o que são os seus palácios dourados, perto dessas moradas celestes que eu estou presenciando aqui? Ela começa a descrever, assim, comparando. As músicas que a gente ouve aqui nem se comparam às harmonias que eu estou escutando. E ela disse que até ela teve uma vida assim regalada e tudo mais, né, materialmente falando, mas é descrito que ela não tinha uma vida assim com gastos supérfluos, ela não gastava com supérfluo, e ela guardava esse dinheiro para realmente ajudar as pessoas que precisam, né? E com esse sentimento de caridade habilitou ela a residir nesses lugares felizes, porque mesmo ela abastada financeiramente, André, ela se preocupava com os mais necessitados. Então aquilo habilitou ela mentalmente, colocou ela próximo das pessoas que se preocupam com os menos desfavorecidos. E ela habitou regiões onde ela diz, né, assim, que nem os nossos palácios dourados mais bonitos chegam aos pés daquilo que ela frequenta agora naquele momento. E isso também é um grande ânimo para todos nós, né? Porque se este espírito chegou lá, nós também chegaremos. Depende de nós quando é que nós chegaremos. É aí que vem esse grande convite, né, que a doutrina dos espíritos faz para todos nós, que nós espíritas chamamos de reforma íntima, que é esse trabalho que nós precisamos fazer conosco mesmos, né, para que tenhamos condições de sair desta estada em que nos encontramos um pouquinho melhor do que estávamos quando aqui chegamos. Já foi uma evolução, né? Nós vemos que, inclusive, os espíritos não pedem hoje para a gente grandes sacrifícios, né? Esse sacrifício ele foi pedido, esses grandes sacrifícios, a meu ver, foi pedido pelos primeiros cristãos, os primeiros 400 anos do cristianismo, que teve uma quantidade enorme de espíritos fazendo um trabalho extraordinário para o plantio do evangelho na Terra. Para nós, não há um convite para que sejamos beneméritos de primeira grandeza. Claro, se nós pudermos alcançar isso, tanto melhor para nós, né? Porque nós evoluímos com isso. Mas o grande convite que a espiritualidade nos faz é nos mostrar estes ambientes
estes ambientes de paz, de amor, de beleza, como que um convite, né? Dizer, ó, tá aqui, depende de você, né? E outra coisa que eu vi aqui no texto, Tiago, é quando ele fala assim, ó, dos espíritos que muitas vezes se encontram insulados, né? O insulado é ilhado, né? Vem de ilhado, ou seja, está separado. Imagina o seguinte, uma família que tem lá 6, 7, 8 espíritos que são simpáticos uns aos outros, já viveram algumas encarnações, estão juntos nessa. De repente, desses 6, 7 criaturas, 5, 6 mandam muito bem e têm acesso a moradas espirituais, ou mesmo moradas de reencarnação, muito melhores, e um fica para trás. Deve ser um troço difícil, né? Porque deve ser uma coisa como aquela... Eu, graças a Deus, não tive a repetição, né, no ciclo escolar. Mas eu não tive muito por medo, né? Porque eu falava, meus amigos vão todos passar para diante e eu vou ficar. Então, eu me esforçava ali, né? E deve ser uma coisa, aliás, muito maior e muito mais complicada, né? Você vê que as pessoas do seu círculo de amizade, do seu círculo familiar, partiram para um nível de conhecimento e de paz e de beleza, e você ainda está preso neste mundo, muitas vezes, onde há o choro e o ranger de dentes. Mas isso, muito longe de nos fazer pensar, a meu ver, de que nós não alcançaremos estes mundos, é muito ao contrário. É uma constatação que a espiritualidade está nos trazendo da existência desses mundos de amor, colocando nas nossas mãos condições para que nós trabalhemos para alcançar estas moradas, né? E o pagamento é bastante tranquilo, né, Tiago? O pagamento, os juros, os bancos da providência divina não vão enfiar juros e correção monetária na gente para que nós alcancemos essas moradas. Basta que façamos o bem e que sejamos cada dia pessoas um pouquinho melhores, né, Tiago? Verdade. Por isso que Jesus, agora a gente consegue entender, André, você vê, onde a espiritualidade agora dá um real sentido a essas frases de Jesus, né? Eu vou preparar-vos o lugar, né? E aonde eu estiver, nesse estado mental que eu estiver, nessa evolução, vocês também estarão comigo, né? Onde eu estiver, vocês estarão comigo. Então ele queria dizer não só físico, mas também nesse estado de alma, nesse estado de pensamento, de ânimo, de felicidade. Eu estou preparando isso para vocês. Eu estou trabalhando em prol da humanidade para que a humanidade atinja e também desfrute das delícias que eu desfruto também com o Pai. E ele solta uma frase um pouquinho mais à frente em João 17, dizendo que ele e o Pai somos um, né? Assim como eu quero também que vocês e o Pai também, todos nós sejamos um. E ele fala isso, só que alguns irmãos levam essa expressão já para a Santíssima Trindade, nessa coemonia de Jesus numa Santíssima Trindade. Os espíritos não. Eles vêm dizer o seguinte, tem total relação com isso aqui, André, dizendo o seguinte, Jesus queria que nós estivéssemos com essa coemonia de ideias com ele, vivêssemos realmente o amor, aprendêssemos isso, o amor na essência, para que nós, habilitados que agora dessa nova maneira, viver uma nova vida. E ele diz, não era uma vida escassa, não, ele disse, era uma vida em abundância, é uma vida diferente, né? Ele prometeu isso. Por isso essa expressão, quando ele diz aqui, vos levarei comigo, a fim de onde estiver, vós estejais aí também. Então não é só fisicamente, ele queria que nós compartilhássemos dos mesmos pensamentos, das mesmas ideias e dos mesmos sentimentos com Cristo. Cabe a nós, né, termos condições de chegar neste reino que é o reino do Cristo, né? Todos nós chegaremos, cada um a seu tempo, e cada um de nós pode entregar o seu melhor para, eu não diria acelerar esse tempo, mas pelo menos não postergar esse tempo. Meus irmãos, minhas irmãs, chegamos no final do nosso programa. Antes, deixa eu agradecer aqui, queridos irmãos e irmãs que deixaram mensagens no canal do YouTube, né? No canal do YouTube onde esse programa está sendo transmitido ao vivo, a nossa querida irmã Flor de Lis, a Edinalva Amaral e a Cléa Bartel, ela que é de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Todos eles nos mandam mensagens muito carinhosas, a nossa mais profunda gratidão. Vamos
Vamos então fazer rapidinho aqui as nossas vibrações da noite. Então, esse é o momento que nós fazemos aquele convite para que você, caso possa e caso queira, cerre os seus olhos, com o objetivo apenas de que cada um de nós possamos perceber a paz e o amor que nos visita nesse instante. Conectados conosco, a espiritualidade amiga nos envolve com paz, com amor, com alegria. Esses irmãos vêm ter conosco e cuidam de nós, cuidam do nosso corpo físico, que nesse instante é visitado pelas benfazejas energias que emanam do Criador. Mas principalmente, estes irmãos vêm trazer para cada um de nós a certeza da vida eterna e o convite a que cada um de nós tenhamos condições de fazer a parte que nos cabe na iluminação de nós mesmos, daqueles que estão ao nosso lado e do planeta, este educandário em que nos encontramos. Estes irmãos amorosos cuidam do nosso espaço de trabalho, para que ali possamos encontrar energias de produção, de paz, de geração de renda, de emprego. E esses irmãos também cuidam das nossas residências para que encontremos ali um ambiente seguro para o descanso de nossa indumentária física e para o aprendizado de nós, espíritos eternos. Nesse instante, esses irmãos queridos nos auxiliam para que possamos envolver com as melhores vibrações de luz e de paz os nossos irmãos que coabitam conosco. E esses irmãos também nos auxiliam para que nesse instante possamos enviar as nossas melhores vibrações a um irmão ou uma irmã que nós sabemos que está passando por um momento difícil. Vamos imaginando esta criatura recebendo a visita do Cristo, que lhe traz esperança, que lhe consola e lhe mostra um caminho de paz e de luz. Rogamos também a espiritualidade amiga que direcione as nossas vibrações de amor, assim como fazemos todas as noites, a todos os nossos irmãos e irmãs da área da saúde. Que eles possam ser cuidados, atendidos em suas necessidades espirituais, psíquicas, para que continuem fazendo o excelente trabalho que estão fazendo, cuidando de seus irmãos nesse momento de grande aprendizado do planeta Terra. E assim, profundamente gratos, nós pedimos licença a Deus e a Jesus para encerrarmos o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Tiago, um grande abraço para você, uma ótima noite. Um abraço, André, um abraço para o pessoal, uma ótima noite, fiquem com Deus. Muito obrigado, viu? Um grande abraço para toda a turma da TV Mundo Maior, da Fundação Espírita André Luiz, da Rede Boa Nova de Rádio. Estouramos aqui um pouquinho o tempo, vamos pedindo desculpa por isso. Mas, enfim, amanhã a gente volta às 18 horas com mais um Plantão do Evangelho no Lar. Beijo no seu coração, meu irmão, minha irmã, que você tenha uma noite de muita paz. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.